fala sobre tenra idade, ou seja, o autor está querendo comunicar para nós que ela era muito nova. Provavelmente, historicamente falando, ela deveria ter entre os seus 8, 10 ou 12 anos de idade. E é interessante observar que essa menina foi levada cativa. Ela foi levada cativa, presa durante uma guerra que aconteceu entre Síria e Israel. Ela foi levada aprisionada, forçada a trabalhar como escrava, sem direito a descanso, sem direito a salário e folga. Ela tinha todas as razões, todos os motivos para estar desanimada e desesperançada. Por quê? Foi tirada do seio da família, foi tirada do meio dos amigos, foi tirada do conforto do lar para servir a um povo estranho numa terra estranha. Mas eu gosto de destacar aqui a primeira observação sobre esta menina que não tem o nome citado, mas tem uma história extraordinária. Esta menina era sobrevivente na guerra. E se ela era sobrevivente na guerra, significa que Deus a encontrou antes da espada. Aleluia. A menina sobreviveu porque Deus a encontrou antes da espada. Isso quer dizer que ela foi exposta, experimentada, treinada no vale da sombra da morte, mas ela estava viva. Porque na escola de Deus, às vezes Ele não livra da guerra, Ele livra na guerra. Vou repetir, às vezes na escola de Deus Ele não livra da, Ele livra na. José não foi livrado do Egito, ele foi livrado no Egito. Daniel não foi livrado da cova, Daniel foi livrado na cova. Misael, Ananias e Azarias não foram livrados da fornalha, foram livrados na fornalha. Porque Deus sabe que tempos difíceis geram homens fortes, e homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Vocês querem ver o antes e depois num cenário de guerra declarado pelo apóstolo Paulo? 2 Coríntios, no capítulo de número 11, dos versículos 25 ao 27, Paulo descreveu um cenário de guerra, um tempo difícil, e ele disse: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em trabalhos, em fadiga, com fome, nudez, sede, em jejum, muitas vezes. Mas o mesmo Paulo que declarou isso, também disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, a guerra amadurece, eu acho que alguém já entendeu isso aqui, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Spurgeon tem uma célebre frase que diz: muitos homens devem a grandeza de suas vidas às muitas guerras que tiveram que vencer. Levanta a mão, aquilo que te impede de avançar hoje dará peso à sua história amanhã. Você toma posse disso? Eu olho para isso e eu percebo como a igreja do século I aprendeu com a história dessa menina. Como a igreja no tempo de Jesus, que foi inaugurada em Pentecostes no capítulo 2, aprendeu com a história desta moça. Com o que leu, com o que ouviu, abstraiu o conhecimento. A prova disso, esta igreja que foi ferozmente perseguida no início do século, naquele tempo, era só uma menina, mas cresceu e sobreviveu. Nero incendiou Roma e acusou os cristãos de terem iniciado incêndios. Iniciou assim a primeira perseguição do Império Romano contra os cristãos. Naquele tempo, a igreja era só uma menina, mas sobreviveu e cresceu. Trajano perseguiu os cristãos quando eles eram denunciados. Naquele tempo, a igreja era só uma menina, mas sobreviveu e cresceu. Adriano continuou as perseguições, fazendo muitos mártires morrerem pela espada. Naquele tempo, a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, 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 sobreviveu e cresceu. Olha para mim, em mais de 300 anos de implantação pacífica do cristianismo, o Império Romano dizia que ia acabar com a igreja, ia acabar com a pregação do evangelho. Mas eu te digo uma verdade: foi no tempo de perseguição que a igreja desfrutou do seu maior amadurecimento e crescimento. Então me ouça, por favor,
perseguições, prisões e guerras não matam, faz crescer, faz desenvolver, faz amadurecer. Como bem disse o bendito Paulo em 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós somos sobreviventes. Eu estou pregando para uma mulher, para um homem de Deus que é sobrevivente nesta manhã. Você não morreu ainda, porque a mão de Deus te encontrou antes da espada. Celebra isso, por favor. Você é um sobrevivente, porque no meio da guerra a espada podia ter te achado, a lança podia ter te ferido, mas a mão de Jesus te capturou, a mão do Eterno te pegou, te salvou. Aleluia, nós somos sobreviventes. Somos sobreviventes. A segunda observação, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é perceber que além dela ser uma sobrevivente na guerra, não da guerra, mas sobrevivente na guerra, a menina, aquela menina manceba, criança pequena, ela é líder das próprias emoções. Como é que pode uma criança entre 12, aproximadamente 8 e 12 anos de idade, ser líder das próprias emoções dessa forma? Como? A menina era líder das próprias emoções. O que significa ser líder das próprias emoções? Dominar a dor e não ser dominado por ela. Vou repetir. A menina dominava a dor, mas não era dominada por ela. Ela era fisicamente presa, mas emocionalmente liberta. Ela tinha todos os motivos para odiar Naamã, o homem que levou ela cativa para fora da sua nação, tirou ela do seio de sua família, obrigou ela a trabalhar forçada como escrava, servindo a esposa, sem direito a salário, sem direito a folga, sem direito a descanso, sem muito menos chamá-la pelo nome, só uma escrava trazida de Israel. Mas ela não nutriu este sentimento de raiva, porque ela tinha a mente sarada. Eu anotei aqui para não esquecer. Spurgeon disse: retribuir o mal a alguém que te fez o bem é agir como Satanás. Retribuir mal por mal é agir como animal. Retribuir bem por bem é agir como homens. Agora, retribuir o bem àqueles que te fizeram mal é agir como um filho de Deus. A menina era cativa no corpo, mas livre na mente. É por isso que eu gosto de enfatizar, já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir: a pior prisão não é que prende o corpo, é que prende a mente. Porque mesmo que o corpo de uma pessoa se encontre livre, se a mente dela estiver cativa, ela não sairá do lugar. Que ironia! Uma menina escrava libertando um homem livre. Porque ela entendeu que aquilo que não foi feito a ela não tirava de Deus o poder de fazer em alguém. E eu vou enfatizar isso aqui nesta manhã: aquilo que Deus não fez em mim não tira dele poder de fazer em outro. O que ele não fez em mim, ele pode fazer em você. E eu gosto de perceber isso, porque aquela menina compreendeu que ela não podia ser escrava da dor daquilo que fizeram a ela. Ela era serva de uma missão que Deus havia lhe confiado. Você não foi chamado para ser escravo da dor daquilo que te fizeram. Você foi chamado para ser servo da missão que Deus te entregou. Por favor, me ajuda a pregar para uma irmã cheia do Espírito Santo. Diga para ela: não seja escrava da tua dor, seja serva da missão que Deus te confiou. Não seja escrava do sentimento ruim daquilo que te fizeram ou te causaram. Seja cativa do propósito que Deus designou para a tua vida. Não se aprisione ao sentimento ruim do que passou para trás. Se agarre ao propósito que Deus estabeleceu lá na frente. Não permita que tudo isso que você viveu cause algo tão negativo ao ponto de alterar a mensagem que você precisa entregar. O processo que ela viveu não alterou a mensagem que ela tinha que pregar. Que mensagem era essa? Ah, meu Senhor, se o meu Senhor soubesse, se Ele soubesse que lá em Samaria tem um profeta, este profeta o restauraria da lepra. A mensagem da menina
maneira de salvação, por tudo que Naamã fez, ela poderia ter guardado, olhado para ele, chegando em casa, depois de todas as guerras que venceu, tirando a armadura, vendo ele leproso, e dizer simplesmente: eu vou deixar ele morrer na doença incurável dele. Mas ela olhou para aquele homem, ela teve compaixão daquele homem, ela disse: eu não posso reter só para mim, se o meu Senhor. Aí ela chegou na mulher de Naamã, provavelmente sabia, ele não vai dar ouvido para mim, então eu vou falar para quem consegue falar para ele. Quando ela disse: se ele soubesse que lá em Samaria tem um profeta, resumidamente o que o texto está querendo nos informar era as seguintes palavras dela: eu conheço alguém que conhece alguém que pode fazer alguma coisa. Aí ela chegou na mulher de Naamã, comunicou: senhora, lá em Samaria tem um profeta, e este profeta pode conceder a ele cura, pode dar a ele a cura. Naamã chegou, ouviu de sua esposa que a menina havia lhe comunicado. Ela foi e anunciou a Naamã. Naamã foi até o rei, e eu vou entrar nessa parte, mas vale destacar: o processo não alterou a mensagem da menina, e é inevitável falar disso aqui sem lembrar do Cristo. Vamos de lá. Mateus 21:18 está escrito que Jesus teve fome. Jesus teve o quê? Fome. Mas em João 6:47, 48, ele declarou que é o pão da vida. Ele é o pão? Ele é o pão? João 19:28 está escrito que Jesus teve sede. Mas em João 4:14, ele declarou: sou a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aleluia. Mateus 11:28, ele pregou que é o descanso. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei, eu tirarei de vocês o fardo. Mas em João 11:35 está escrito que Jesus chorou. Mas em Apocalipse 21 está escrito que ele enxugará dos olhos da igreja toda lágrima. A mensagem central deste tópico aqui é que, embora ele tenha passado por limitações como homem, isso não alterou a sua mensagem. O pão sentiu fome, a água sentiu sede, e o descanso ficou cansado. Posso liberar uma verdade para o teu coração nesta manhã? Fale o que Deus tem poder de fazer, mesmo se Ele não fizer em você. Alguém entendeu? Levanta a mão. Fale o que Deus tem poder de fazer, mesmo quando Ele não fizer em você. Amanda, a porta para mim não abriu, mas pregue que Ele tem poder de abrir portas. Amanda, a cura daquele diagnóstico ainda não aconteceu, mas pregue que Ele é a cura, que Ele cura. Amanda, os meus entes queridos ainda não foram alcançados pela salvação, mas pregue que Ele tem poder de salvar, porque você foi salvo. Pregue o que Ele tem poder de fazer. Pregue o que Ele tem poder de fazer. Não permita que o teu processo altere a mensagem da tua boca. Assim disse a menina. Capítulo 5, versículo 2. Uma menina, artigo indefinido. Capítulo 5, versículo 4. A menina, artigo definido. Capítulo 5, versículo 2, era só mais uma. Depois da mensagem, capítulo 5, versículo 4, a única. O que tornou aquela menina a única? O que fez ela saltar de mais uma para única? Eu digo, o peso de uma amém, o peso de uma amém, a mensagem de salvação. Olha só. Quando era chamada de uma menina, simplesmente é identificada como uma das muitas jovens israelitas cativas. Mas quando ela é chamada de a menina, é uma maneira de destacar a sua importância específica na história que se desenrolaria a partir daquela mensagem que ela havia comunicado. O restante nós conhecemos. O Naamã foi até o rei da Síria, que lhe entregou uma carta e este o levou até o rei de Israel. Chegou lá, a mensagem que estava na carta era: estou enviando, quando você ler essa carta, tu saberás que estou enviando Naamã, meu servo, para que tu cures da lepra. A lepra naquela época era uma doença incurável,
e todas as pessoas leprosas deveriam viver isoladas. Por isso que ninguém sabia da lepra de Naamã, exceto a sua esposa e depois a menina, porque todas as vezes que ele lutava, ele se cobria. Não adiantava de nada. Ele era um homem honroso, valoroso, muito grande em seu país, estimado pelo seu rei, mas quando chegava em casa, todas as vezes que ele tirava aquela armadura, ele se via tomado pela lepra. Aí a carta chegou no rei de Israel dizendo: olha, este homem está leproso, eu estou enviando ele para que você o cure. O rei de Israel, por sua vez, interpretou aquela carta como mais um motivo de provocação para que houvesse outro conflito. Eliseu, tomado do conhecimento do que havia naquela carta e pelo desespero do rei em rasgar as suas vestes, ele disse: por que tu rasgou as vestes? Mande ele vir até aqui e você saberá. Eu não quero provar para Naamã. Você saberá que há profeta em Israel. A Bíblia diz, olha para mim, a Bíblia diz que quando o rei de Israel conduziu Naamã sob o comando de Eliseu, este Naamã criou a expectativa de uma coisa. Na mente dele, chegaria na casa do profeta, o profeta colocaria a mão sobre uma parte que estava leprosa, oraria ao Deus dele para que ele fosse restaurado da lepra. Só que a Bíblia diz que a expectativa de Naamã foi frustrada. Irmão, Deus ama tratar com gente orgulhosa. Se tem um sentimento que Deus abomina, é orgulho. Foi ele que fez Lúcifer ser lançado de alto a baixo. Deus ama tratar com gente orgulhosa. Ele disse: eu vou chegar lá, ele vai colocar as mãos na minha lepra, vai orar por mim, vai clamar ao Deus dele e eu serei restaurado. A Bíblia diz que nem de casa o profeta saiu. Ele pediu para que o mensageiro fosse até o Naamã e dissesse a ele: lava-te por 7 vezes no Jordão. Deus vai quebrar o orgulho de muita gente, porque as coisas não acontecem do jeito que você quer. O proverbista disse: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Você faz um plano aqui, Deus comanda do lado de lá. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. Olha para mim, olha para mim. O mensageiro saiu da casa e foi até o querido Naamã e disse assim: lava-te no Jordão por 7. Não, o pedido foi claro: desça. Agora eu vou perguntar uma coisa a vocês. Como um homem com o currículo de peso de Naamã, estimado pelo seu senhor, um grande homem de guerra, de grandes campanhas militares, que havia vencido muitas guerras, como que um homem desse se sujeitaria a uma ordem dessa? Um homem que está acostumado a mandar e não ser mandado, um homem que está acostumado a dar ordens, como que ele se sujeitaria à ordem de um profeta que ele nem viu, mas de um simples servo de um profeta? Desça no Jordão 7 vezes. Ele pediu para que Naamã mergulhasse no Rio Jordão. Olha para mim, a nível de informação, o Rio Jordão ele deságua no Mar Morto, que por incrível que pareça é o ponto mais baixo da terra. Pega isso aqui. O Rio Jordão deságua no Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra. Estou falando da terra. A nível de informação, na Bíblia nós percebemos em suas páginas o padrão curioso em que Deus e o diabo trabalha para usar os homens. Eu vou te explicar. Deus conduz o seu povo para lugares baixos, onde a humildade e a dependência deles são testadas. A exemplo disso, o Jordão. O diabo, por sua vez, procura levar-se a lugares altos, onde a soberba e a arrogância e o orgulho podem se infiltrar. A exemplo disso, Abana e Farpar. Por quê? Eliseu disse para que ele descesse no Jordão, mas ele disse: não são Abana e Farpar rios melhores e todas as águas de Israel? Os rios de Abana e Farpar. Olha só que coisa linda, capítulo 14, versículo 14 do livro de Isaías. O diabo disse em seu coração, lembra do que eu disse aqui? Ele disse em seu coração: subirei nas alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas de lá de cima, caiu. Mas em Filipenses 2, do 5 ao 8, Jesus, sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. A proposta de Deus sempre foi e é conduzir o homem para baixo, para depois levá-lo para cima. Vida. José, antes de ser governador, foi para o calabouço, lugar baixo. Jeremias desceu na casa do oleiro, lugar baixo. Ezequiel foi enviado ao vale cheio de ossos sequíssimos, lugar baixo. Daniel estava na cova, lugar baixo. Deus, por meio de Cristo, quando viu Zaqueu na figueira, disse: desça, porque hoje me convém pousar em sua casa, lugar baixo. Já o diabo, por sua vez, ama conduzir o homem para lugares altos, para depois jogá-lo para baixo, morte. A exemplo disso, Gênesis capítulo 11. O que o povo que estava construindo a torre de Babel disse? Vamos construir uma grande cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus, e dessa forma o nosso nome será honrado para todos sempre, e nós não seremos dispersos pela face da terra. Deus foi lá, confundiu. Pum. Mateus capítulo 4, versículo 8, o próprio Satanás transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todas as glórias do mundo. Capítulo de número 27, versículo 5 do livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, confirma para nós que Judas morreu em um lugar alto. Irmão, com Deus é assim: para você subir, você tem que descer. Não é suficiente para você? Então vou citar algumas coisas aqui sobre Jesus. Na primeira vinda, ele veio numa manjedoura, mas na segunda vinda, ele virá, se assentará num trono branco. Na primeira vinda, ele andou num jumentinho, mas na segunda vinda, ele virá montado, cavalgando num cavalo branco. Na primeira vinda, ele se humilhou, usou uma coroa de espinho, nem tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas na segunda vinda, como é descrito em Apocalipse, ele tem olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, cabelos mais alvos que a lã, vestes branquíssimas, da boca dele sai uma espada afiada, mas a voz dele também é como o som de muitas águas. Em uma de suas coxas está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, mas na segunda ele virá como leão. Agora guarde esta palavra nesta manhã: sejam gratos pelo Jordão, sejam gratos pelas cisternas, sejam gratos pelas covas e pelos vales, sejam gratos, porque são eles que impedem vocês de se apaixonarem pelo mundo. Meu Deus, isso é desça. Não questiona, desça. Desça. Sujeite-se à vontade de Deus, desça. Você pode ter um patamar elevadíssimo, um cargo eclesiástico lindo, muita influência, mas tem que descer. Você pode falar muito bem, pregar muito bem, mas tem que descer. Você pode ter muito poder aquisitivo, ter a sua conta gorda no banco, mas tem que descer. Desce na mão. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Amado, então o evangelho é só isso? Não, não. Mas até que nada mais importe para nós, o lugar preferido de Deus de trabalhar na vida do homem será embaixo. Jordão. Nós podemos dizer aqui que Naamã estava passando por um batismo, uma espécie de batismo. Porque não dá para viver com Deus se não nascer de novo. O mergulho de Naamã era uma representação de um batismo. Porque você não pode viver com Jesus pela metade. Tem que nascer de novo. Versículo 11 está escrito que a expectativa de Naamã foi o versículo que lemos, o último. A expectativa de Naamã era: ele vai se retirar, estou repetindo isso pela 1000ª vez. Ele vai se retirar da casa, vai vir até aqui, orar ao Deus dele, colocar as mãos sobre a parte que está leprosa e eu ficarei curado. Provavelmente, historicamente falando, Naamã não era completamente curado, ou leproso. Ele não era dominado 100% pela lepra, não era o corpo dele todo.
Muito provavelmente uma região da mão ou do braço de Naamã era acometida por aquela doença, pela hanseníase, pela lepra. Então a expectativa dele era que o querido profeta Eliseu se retirasse e colocasse as mãos sobre o braço ou a mão. Mas eu vou repetir o que eu disse aqui: não dá para viver com Jesus pela metade. Se fosse assim, Eliseu diria: só mergulha o braço, mas ele disse: é o corpo todo, desce. Ele poderia ter dito: é o pé, então molha só o pé, é o braço, então molha só o braço, é o cotovelo, então desce só o cotovelo. Mas ele disse: desce e mergulha, mergulha, mergulha. Não tem como ser meio crente, não tem como ser meio santo, não tem como ser meio limpo, não tem como ser meio purificado, não tem como ser, não dá para ser pela metade, ou é tudo ou não é nada. Tem que descer. Naamã mergulhou inteiro, mesmo não sendo todo leproso. Aleluia. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 15, versículo 15 e 16, ele disse assim: olha, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. Se Cristo se entregou por inteiro, vocês não acham que seria muito injusto da nossa parte nos entregarmos somente pela metade? Lucas 9, 23, ele disse assim: aqueles que querem vir após mim, neguem-se a si, tomem a sua e... acabou. Não é metade da cruz, é a cruz inteira. Não é negar uma parte do eu, é negar o eu inteiro. É abrir mão, tomar a cruz e ser. Paulo entregou o seu tudo, Pedro entregou o seu tudo, Tiago entregou o seu tudo, João em Patmos entregou o seu tudo, sua velhice, tudo que tinha. Não dá para entregar só metade ou aquilo que te convém. Tem que ser tudo. Sabe o que Naamã fez? Mergulhou. Primeira. Não resolveu? Mergulha de novo. Segunda. Não deu certo? Mergulha de novo. Terceira. O problema é que a gente vem num culto como esse e acha que só dá um mergulho numa terça-feira de consagração resolve o problema. Aí você vem numa consagração dessa, recebe poder aqui, mas amanhã volta para a mesma vida de sempre. Não, Jesus está te convidando a algo esta manhã. Você mergulha na segunda, mas mergulha na terça, mergulha na quarta, mergulha na quinta, mergulha na sexta, mergulha no sábado, mergulha no domingo. Você é crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você renuncia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você se santifica na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Você disse assim: se o barro não se entregar totalmente, o oleiro não poderá fazer absolutamente nada. Quando ele mergulhou pela 7ª vez, pastor Antonieta, a Bíblia diz que ele se levantou e a carne dele ficou purificada como a carne de um menino, como a pele de um bebê. Que, gente, presta atenção nisso aqui. Capítulo 5, versículo 2 está escrito que ele levou cativa uma menina. Ela tem o nome citado na história? Onde está a referência dela sobre aquilo que aconteceu na vida de Naamã? Alguém entendeu? Depois que ele mergulhou por 7 vezes e ele se levantou, a carne dele foi purificada como a carne de um menino. Ela não tinha um nome, mas tinha uma história. Ela não tinha um nome, mas virou uma referência. Naamã voltou glorificando a Deus porque a mensagem de salvação alcançou. E ele entendeu que sozinho não podia fazer nada. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Mas você precisa entender que ficar preso ao que te aconteceu lá atrás só vai limitar deste resultado poderoso chegar na sua vida. Então comunique a outros o que Deus fez em você. Comunique a outros o que Ele tem poder de fazer. Pensa
se ela tivesse se calado, Naamã teria morrido com aquela doença que teria cometido o seu corpo por inteiro, muito provavelmente. Mas ela mesmo tendo sido aprisionada, trabalhando como escrava, sem direito a salário, ela disse: o profeta pode trazer a cura para este homem. Ela anunciou, aqui eu posso dizer em termos de mensagem de salvação, ela pregou uma mensagem de salvação para Naamã. E Naamã foi alcançado pelas mãos do Deus de Israel. Eu quero que você tome posse desta palavra bem pequena hoje, aqui neste culto de consagração, compreendendo que você, em hipótese alguma, deve ser escravo da dor, mas servo de uma missão maior que a sua dor. Tem um Naamã que lá na frente precisa ouvir o que Deus tem poder de fazer. E você não pode se limitar ao que aconteceu lá atrás, mas passar para frente aquilo que Deus tem poder de realizar. Toma posse dessa palavra, levanta do seu lugar aí agora e me permita orar pela sua vida, em nome de Jesus. Será orado aqui pelo poder, pelo batismo com o Espírito Santo. Eu quero estar de joelho e recebendo também graça de Deus, poder de Deus. Eu não posso dizer para vocês que o Espírito vai descer, porque falar isso seria uma grande heresia da minha parte. Eu vim dizer e enfatizar que ele já está aqui, que ele transborda pessoas. Amanda, eu estou cheio, mas eu quero transbordar. Ele tem poder de transbordar a tua vida. Amanda, eu estou vazio. Oh, irmão, ele pode encher você. Fecha os teus olhos aí e me deixa orar por ti. Senhor, aqui nesta manhã, eu te glorifico pela vida do teu povo que ouviu a tua voz por intermédio desta pequena e poderosa palavra. Obrigada, porque nós entendemos que não fomos salvos por nós ou por nossos méritos, mas porque o Senhor assim decidiu nos salvar. Nós não compramos a nossa salvação com símbolos de ouro e prata, mas nós a adquirimos por meio da fé que temos em Jesus. E entendemos que só Ele pode nos salvar. Pai, não permita que as dores da vida tire de dentro de nós a mensagem, nem altere a essência que carregamos sobre aquilo que o Senhor pode fazer. Nós queremos comunicar aos Naamãs que se encontram leprosos, acometidos pela lepra, pelo pecado, chafurdados no lamaçal da transgressão. Nós queremos pregar a eles sobre um Deus que salva. Nós queremos pregar a eles sobre um Deus que limpa, que purifica no sangue carmesim. Foi isso que ela fez. Ela anunciou que o Deus de Israel, por intermédio da vida daquele profeta, poderia curá-lo da lepra. E ele foi. Aleluia por isso, Senhor. Nos use como aquela menina hoje. Nos use para carregarmos com vigor e fervor a tua palavra, a mensagem de salvação. Eu conheço alguém que pode salvar. Eu conheço alguém que pode libertar. Eu conheço alguém que pode curar. Eu conheço alguém que pode libertar. Eu conheço alguém que pode mudar o quadro da situação. Eu conheço alguém, e este alguém se chama Jesus. Ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Senhor, nesta manhã eu oro pela vida dos teus filhos. Trabalhe na área do perdão também esta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te rogo. Eu não quero, os meus irmãos também não querem viverem presos ao passado, Pai. Nós queremos olhar para o alvo que é Jesus, nos voltar para o futuro glorioso que nos espera. Em nome do teu Filho querido, que a nossa vida continue a ser, a exemplo de Cristo, um instrumento para aqueles que necessitam neste tempo. Eu te oro, eu te rogo, já sendo grato pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez e por tudo quanto ainda fará após a minha participação neste culto. É o que eu te oro, é o que eu te peço e é o que eu te agradeço, no nome santo, poderoso daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, no nome daquele que vivo está, no nome daquele que em breve virá nos buscar, no nome do Salvador da nossa alma, no nome de Jesus Cristo. Se você toma posse desta palavra, recebe, compreendeu, diga amém. Fala obrigada, Jesus, porque eu entendi que as coisas não são do meu jeito, são do seu. Aleluia.